Ele já tá aqui para bater um papo com a gente. Atenção, você ouvinte do Boa da Pan, ele veio falar com a gente sobre as mudanças climáticas. O papel das empresas e indústrias é fundamental para evitar, digamos, uma hecatombe futura, né? No Boa da Pan, William Padilha, engenheiro civil e diretor técnico da Verli no Brasil. William! A esposa do Aragão. Abraço pra esposa do Aragão, né? Cara, grande mesmo. Tá em casa. 2,5 metros de altura. Você foi bem tratado aí, William? Fui excelentemente tratado. É assim que a gente gosta, né? Também olha o seu tamanho, irmão. Bem Você à acha que alguém vontade, vai te né? tratar bem? Cara, eu acabei de saber que tá tudo renovado. Pra minha presença, Exatamente. tudo novinho. Apesar da TV, também concordo. Tá desalinhada, né? O pessoal vai ajeitar ali. E ele é engenheiro, ele sabe o que tá falando. Civil contra arquiteto, né? Então tem aquela rixinha. Provavelmente foi um arquiteto que colocou isso aí. Certeza. Porque engenheiro civil ia colocar uma longe da outra. William, pra gente começar, fala um pouquinho do trabalho da Verli pra gente. Tudo bem? A Verli é uma empresa alemã que ela tem mais de 160 anos. E o foco dela agora na questão climática é tratamento de efluentes altamente contaminados. Então é tratar o efluente, o esgoto, que sai especificamente da indústria. Que legal. Que é bastante contaminante. Que bacana. Então, pra gente trazer o assunto lá desde a origem, esse tema, né, aquecimento global, ele ganhou força nas últimas, 4, 5 décadas. Sim. E qual foi o grande movimento que deu esse chacoalhão que a gente precisava, quando a gente começou a ter um outro olhar com relação ao planeta? Foi a água batendo na bunda, né? Diz aí. Mais ou menos isso. Eu acho que agora a água já está acima. Já tá no badalo, já tá no badalo. Já deu, né? Isso começou lá em 1990, quando foi feito os primeiros acordos para que a gente reduzisse, e na verdade a gente sabia quem era o vilão, a gente sabia que o CO2, os gases de efeito estufa eram os vilões, e a gente se comprometeu a baixar o nível comparado a 1990. E de lá para cá a gente esqueceu disso, teve muita crítica pouco científica, foi um longo caminho. E a gente esqueceu um pouquinho dessa realidade. E hoje a gente está vendo que o que a gente previa realmente pode ser até pior do que a gente imaginava. Teve muita desinformação no meio do caminho também, né? Porque, agora que você mencionou a década de 90, começou aqueles papos de CFC, de buraco na camada de ozônio. Aí depois, e isso foi uma coisa que foi tomada muita atitude e rápido, né? Sim, não é um problema agora tão grande como se projetava antes. Mas com relação ao aquecimento global e efeito estufa, parece que o pessoal cagou, deixa. Não vale a pena. Uma hora vai acabar. E aí, pior que é uma questão econômica também, né? Quando você está na crise, então a gente teve 2008, a gente teve outras crises, é marketing e meio ambiente que vai de lado. Né? Então, isso já aconteceu algumas vezes, a gente perdeu um pouquinho essa força motriz que a gente tinha, mas agora eu acho que volta um pouquinho com o ESG, que vem para as empresas. A gente já vai falar sobre isso. A questão de carbono voltou a ser algo muito importante na gestão de sustentabilidade. Então, acho que a gente está no caminho certo. E falando nos vetores, assim, aquecimento global, é muito significativo o impacto que o setor industrial causa nessa conta. Mas outros vetores também devem ficar no radar da gente, né? Não, com certeza. Eu acho que é comum você culpar o setor industrial, porque isso começou com a Revolução Industrial. Sim. Mas quem que compra? É o consumidor, né? Então, a sociedade evoluiu de uma maneira a produzir gastando muito carbono. Sim. E isso acontece há mais de 100 anos. Então, uma hora a conta chega. Então, já teve mais carbono na Terra, tá? Pode ter menos. O problema agora é que a gente está em cima dela. Sim. Esse é o problema, porque já teve muito mais carbono, teve uma samambaia do tamanho de um prédio, e tudo isso foi morrendo e foi virando petróleo. Sim. E há 100 anos a gente foi socando aquele petróleo lá de baixo, de volta na atmosfera. Então isso chegou a um ponto que agora está complicado. Pois é. Então o homem criou esse cenário atual, né? Já fez a cagada, digamos assim. Então tudo que se discute hoje em relação à mudança climática é uma recuperação da normalidade, ou a gente está lutando para não ficar pior ainda? Hein? Controle de dano. É os dois, né? A gente tem que voltar, a gente tem que tentar dar um passo para trás, voltar àquelas metas que a gente tinha em 1990.
E ao mesmo tempo, agora a caravana já está andando. Não tem mais tempo. A gente tem que descarbonizar. E quando eu falo descarbonizar, a gente parece uma coisa complicada. Mas é descarbonizar a maneira com que a gente consome, a maneira com que a gente produz. E aí sim eu falo que a indústria tem um papel gigantesco através do ESG, né? Uhum. E a gente como pessoa física, que tipo de atitude a gente pode ter para contribuir com isso, cara? Eu acho que cada um tem a sua parte a ser feita e para nós especificamente é consumir melhor. Uhum. É consumir produtos melhores. E sabe quando que a indústria melhora? Quando a gente demanda que ela melhore. Então, eu sempre dou um exemplo muito bom que é assim, a gente tem uma cervejinha, você pegou aquela cerveja, tá quente, você jogou 1 litro daquela cerveja água abaixo, porque tá quente. Aquela cerveja leva entre 1 e 6 litros de água para ser produzida. Então, quando você jogou 1 litro de cerveja fora, provavelmente você pelo menos jogou mais 5. Isso tem uma carga de carbono, teve energia para produzir. Às vezes inconscientemente o cara faz e a gente vai danificando cada vez mais o. Mas é porque eu acho que não há uma conscientização também, né? Exatamente. Acho que falta esse lance também de explicar isso pra galera, de deixar isso claro, pra galera entenda também, porque às vezes a galera não sabe, tá só no automático. Que não Eu acho que as novas gerações elas já têm, né, um estudo, as escolas já implementam um pouquinho. Sim. Na nossa geração a gente não tinha esse tipo de direcionamento, né? A gente tinha família Folha e olha lá. E foi ótimo, e deu boa. Sim. É a prova de que funciona, entendeu? Exatamente. Mas é muito a longo prazo também, né? Longo prazo. Eu tava explicando isso em aula hoje. Aqui em Curitiba a gente não tem noção de como é no resto do Brasil, né, cara? Porque a gente teve aqui Família Folhas, teve campanha, a gente tem meio que um instinto de, sei lá, não jogar lixo no chão, por exemplo. Mas é só aqui mesmo, porque o resto do Brasil não estão nem aí. Olha, então a gente não tem uma noção olhando em volta do tamanho que tá cagado. A galera ainda não lava, por exemplo, o lixo reciclável, né? Tipo, o cara... Lavava na pia. Na pia. Mas o cara vai... O William só olha pra baixo da risada. Tem um monte de lugar no Brasil aí, que principalmente não vou citar os outros estados, senão os prefeitos acabam me boicotando. Mas e se o prefeito fala? Mas o cara vai jogar o lixo reciclável, pode ser margarina, o cara não lava, não adianta nada. Sim. Se você não tiver os cuidados básicos, que é pelo menos lavar a embalagem pra você mandar pro reciclável, já começa o erro ali, né? É verdade. Ou coloca num lixo comum, ferrou de vez. É difícil. E essa reciclagem, assim como outras maneiras, né, de descarbonizar, quando eu produzo menos lixo, aquele lixo, aquela embalagem, ela foi produzida, ela gastou água, energia, mão de obra. Então tudo isso é carbono no ar. Então acho que o que a nova geração entendeu é que se eu consumo de maneira mais consciente, eu ajudo a descarbonizar toda essa cadeia. E isso é tão forte que o ESG ele veio da BlackRock, que é uma das grandes investidoras do mundo. E ela falou assim, eu gosto de investir em empresa que cuide do meio ambiente, do social e tenha governança. Então ela criou porque essa empresa perde menos dinheiro na bolsa. Tem menos problema. Só pra gente colocar pro pessoal, ESG é uma gestão ambiental, social, uma governança dentro da empresa, é uma sustentabilidade corporativa, uma coisa assim? Exatamente, é como a sustentabilidade se traduz para uma corporação. Então a sustentabilidade é uma coisa gigantesca, é uma coisa que envolve todos os países, o mundo inteiro, e na corporação ela se traduz através do ESG, que é a empresa entender a sua responsabilidade social, a sua responsabilidade, seu impacto ambiental e tentar mitigar. E agora a ideia é que não só ela mitigue, como ela diminua também a emissão de gases de efeito estufa que ela tem. Que o seu produto diminua. E hoje existe uma busca bem grande, né, por profissionais especializados em ESG, né, William? E quais os impactos que a empresa pode evitar ou diminuir quando ela implementa esse fator na cultura dela, do ESG? O ESG, ele muda de empresa para empresa, de setor para setor, ele é bem dinâmico, mas ele tem na base isso, entender o que você ferra na vida, socialmente, ambientalmente, entender a tua responsabilidade, mitigar, e agora eu preciso mais do que só melhorar o que eu faço, né? O que eu impactei. Eu tenho que ser mais eficiente. E sendo mais eficiente, eu baixo
a minha emissão de carbono. Sim, não é para fazer com má vontade. Exatamente. Acho que tem um bom exemplo, não sei se dá para citar nomes, mas é conhecimento aberto. A VEG, ela colocou metas de ESG lá nos diretores. Boa. Foi lá no topo já. Lá no topo. E assim, com o mesmo dinheiro, fazer melhor, fazer mais eficiente e baixar o quê? Eu quero o meu produto com menos carbono na base. Tá, mas a implementação, ela é simples, gradativa? Como que deve ser esse planejamento de ESG na empresa? Depende de empresa para empresa, mas geralmente ele tem que começar. E ele tem que começar com uma base de dados, entendendo essas responsabilidades e o que eu quero fazer. E a partir dali a gente tem uma base de dados e a gente se compromete a cada ano melhorar um pouquinho. Seja no que for. Eu vou reduzir a minha cerveja, hoje gasta 5 litros por litro, daqui a 2 anos vai gastar 3. É o meu compromisso. Você diria que é a mesma mentalidade que o consumidor tem que ter, então, porque é desconstruir uma ideia de que não precisava se preocupar com isso e agora precisa muito. Então porque o consumidor antes não enxergava todo esse processo, né? O tanto de água que vai fazer uma calça jeans, sabe? Exatamente. E agora parece que estão começando a ver, até porque ficava muita responsabilidade na indústria. A gente aprendia na escola, é a fumaça da fábrica, como se a fábrica fosse uma coisa à parte. Uma informação muito superficial, né? Exatamente. E aí pra gente agora fica isso e pra indústria, então fica essa de a cada ano ir melhorando e mudando pra chegar nessa mentalidade. É exatamente isso. Eu acho que a mudança climática todo mundo tem que trabalhar. Então a indústria tem que fazer a parte dela, ficar mais eficiente, produtos melhores. E nós como consumidores também temos que consumir melhor, né? Exigir um pouco mais, entender um pouco mais do que isso causa no meio ambiente, qual que é a minha responsabilidade. E é legal também a galera entender que qualquer mudança já é positivo, né? Você não precisa chegar e virar o cara, nossa, eu mudei 100% agora, né? Você entender que eu moro nas árvores e como que a natureza me dá. Cara, você vai fazendo pouco que já vai ajudando de alguma forma, né? Não dá pra ter ecochitismo. O bom não é inimigo do ótimo. O mais ou menos, cara, eu tô fazendo. É o que dá, é o que cabe. Sim. E eu acho que o importante, que a gente fala de governança, é essa vontade de fazer. É isso que agora a gente quer das empresas e é o que a gente queria também como sociedade. O cara está começando do zero a implementar na empresa dele. Existe uma base com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, né? É nesse documento que a empresa deve nortear as ações? É uma base de referência ali? Pode ser. Pode ser uma base muito interessante, né? São as 17 ODS, elas cascateiam para mais de 169 ações. Então, é uma estrutura que você pode usar, se isso couber na tua empresa. E o legal das ODS é que você não precisa fazer todas. Eu vou fazer a ODS 3, eu vou fazer a ODS 6, a 12 e a 14, que é o que cabe dentro do meu processo e é importante para mim. Ano que vem, talvez eu faça mais a ou eu tente fazer um outro projeto. Mas essa evolução é bem-vinda pelo mercado. Quer dizer que você está comprometido a fazer isso. Está tentando, né? De alguma forma. Está fazendo alguma coisa. E é importante também na formação profissional, né? Com certeza. O cara, de repente, sei lá, se ele se formou já faz mais tempo, agora era uma boa especialização para se fazer. Imagino que o mercado está atrás de um profissional que entenda total, né? Total. Bastante. Total. É porque entender do ESG é complicado. Ele na verdade, é só mais um passo dentro da sustentabilidade corporativa. A gente já teve vários, né? A gente começou lá no Ecologicamente Correto. E hoje a gente está na sustentabilidade, está no ESG. Eu trabalho com isso há 15 anos. Então é fácil entender que tem vários passos. Então o profissional de ESG, ele está sintonizado no que a demanda do público quer e como traduzir isso para a empresa. E há 15 anos você tem bastante espaço, né, em veículos de comunicação para falar, porque... É importante, hoje, né? É importante. Lógico. Tem ou não dão abertura? Tipo, deixa pra lá, isso é um assunto que vai render, deixa, uma hora explode esse negócio. Tem, assim, agora, com certeza, quando a água bate na bunda é que a gente aí acorda. Eu acho que eu nunca dei tanta entrevista sobre o assunto vem à tona, né? Só vê a chuva que estão, A chuva tá aqui, chegando aqui. E olha que o bairro é alto, entendeu? Então a gente tá vendo esses efeitos climáticos agora. E o pior é que, assim, a gente tem muito modelo climático, tem painéis multinacionais trabalhando em dados, cientistas trabalhando nisso. Agora, como é que a gente vai prever o quanto o aquecimento climático aumenta ou potencializa o El Niño? Que é um evento per se.
a cada 5, 7 anos. A gente não entende muito bem ele. E agora ele veio quebrando. Pois é. William, já que a gente está no assunto, vamos tratar no macro a coisa. A Conferência do Clima, né, a COP28, ela acontece no final do ano, lá em Dubai, né? Existe uma preocupação real de alguns países com o tema, mas os mais industrializados, eles parece que sempre vão para lá para tirar foto e dar risada, né, cara? Vão lá, né, para fazer corpo. Tipo eu em Foz, assim. Quais são os avanços que se esperam dessa COP28? Tem avanços em várias áreas. Então, acho que uma das mais importantes é a do carbono. Como é que a gente, hoje, você fazer um projeto de carbono validado pela ONU, né, que você pode vender crédito de carbono, ele é complicado. Ele tem 1 ou 2 validadores só. Então, é um processo claro. Como é que a gente simplifica isso e, ao mesmo tempo, mantém a idoneidade do projeto? E isso é tecnologia. E acho que o que está muito conectado com isso é a nova... foi passado o ano passado, a nova legislação para carbono no Brasil, agora está seguindo. E ela tem que ser mais simples, porque todo mundo tem que ter acesso. Então, hoje o crédito de carbono ele está ainda muito em cima. Ele precisa... Será que a gente vai ter que tokenizar? Será que dá? Né? Será que eu não perco a essência? Então eu acho que essa é uma das discussões mais críticas nesse momento. Popularizada no tema, né? Para facilitar para todo mundo entender a coisa. Né? E com relação ao Brasil, muita gente espera que o Brasil seja um produtor de soluções climáticas sempre, né, cara? Com certeza. A gente nasceu num lugar muito bom. A gente é gigantesco. A gente tem água, a gente tem solo bom, a gente tem minério. Cara, tudo tá aqui. E agora tem mais um impulsionador, que é o hidrogênio verde, por exemplo. Eu sei que era eu quando foi impulsionador. Porque aqui não tem muita liberdade, você tá aqui, eu posso falar aqui, sabe? Porque aquele pingo nos rios, depois vai ser o no saco. Ele não ia perder a oportunidade, lógico que não. Sabe? Nós estamos investindo muito nessa área, ele sabe disso. Presidente, você vai na COP28? Eu vou na COP, Quando me convidar, eu estarei lá falando de clima, porque o clima tá tenso nesse país. Recalchutado agora. Totalmente, agora tô bem, graças a Deus, tudo certo. Eu e a Janja estamos num clima que você não tem noção. Falando em clima, sexo todo dia. Falando em clima, né? Falando em clima, estamos fazendo sexo todo dia, William, você não tem noção. É verdade. Muito bem, a gente recebeu aqui o William, que falou um pouquinho pra gente desse trabalho da Verne, do Brasil, e também sobre as mudanças climáticas, que é sempre bom a gente trazer o tema aqui pro Boa da Pan, que ainda dá pra resolver, acho que esse é o grande recado. Ainda dá? Ainda dá. Então deixa seu último recado pro pessoal aí. Bom, primeiro, obrigado pela audiência, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Tá legal você estar aqui. Cara, a gente tem que trabalhar. Não é só a indústria tem que trabalhar e a gente tem que lembrar sempre como consumidores nós temos muita força. Essa nova geração, a gente fala que ela mudou porque ela demanda mais, ela é mais chatinha, ela é pentelha, mas para isso é bom, porque ela quer melhorar onde ela está vivendo. Então acho que a gente tem que aprender algumas coisas com essa geração também e realmente se comprometer com descarbonizar a economia, né? Ela milita bem nessa área, nesse nicho aí. Gente, William Padilha, da Verne do Brasil, aqui no Boa da Pan. Obrigado, William. Vamos